que aquela decisão foi obscura, que aquela decisão foi contraditória, obscura, não é? Contraditória, tá? Ou então, que aquela decisão foi omissa, omissa. Então você vai lembrar de obscuridade, de contradição e de omissão. Veja, esses 3 pontos, eles estão relacionados diretamente àqueles 2 requisitos. Decisão clara, decisão lógica. Não é? Se ela for obscura, eu não consigo compreendê-la, não é? É confusa essa decisão, eu tenho o direito de pedir para que o órgão julgador esclareça essa decisão. Se ela for contraditória, não é? Incoerente, não é? Ilógica, eu tenho direito de pedir o esclarecimento. Então, quem tem o direito é a parte, né? Quem tem direito é aquele que sofre as consequências da decisão. E se o juiz for omisso, ou o órgão julgador for omisso, né? A omissão, eu também tenho o direito, de exigir de que esse Estado analise todos os pontos suscitados por mim naquele processo. Se ele foi omisso, cabe embargos de declaração. Tanto isso é verdade, que você conhece bem. Você já ouviu falar daquela sentença citra petita? Citra petita ou infrapetita, como preferem alguns. Quando que ocorre essa sentença? Não é? Quando o juiz profere uma decisão aquém daquilo que foi pleiteado. Aquém, para menos. Eu peço A e B, e o juiz, na sua sentença, analisa apenas A. Ele foi o quê? Omisso. Por que ele foi omisso? Porque ele deixou de analisar o meu pedido B. Ele não foi omisso? Não foi? Eu interponho embargos de declaração para sanar esta omissão. Para sanar esta omissão. Tá? Esse é o objetivo maior do recurso de embargos de declaração. Esclarecimento de uma decisão. Mas tem outra particularidade. Esse recurso em embargos de declaração é um daqueles onde é possível a interposição de um contra o outro. De um contra o outro. Quer dizer, eu interponho embargos de declaração, peço esclarecimento. O que o juiz faz? O juiz simplesmente ignora e não esclarece. Eu tenho o direito de interpor novamente embargos de declaração, pleiteando esse esclarecimento. Quantos, Mena? Quantos eu posso interpor? Quantos forem necessários. Quantos forem necessários. Você vai falar, mas não, pera um pouquinho. Você disse que interrompe o prazo, Mena, você disse que interrompe o prazo para a interposição dos novos recursos, de outros recursos, quer dizer o quê? Que a parte vai utilizar esse recurso para protelar o feito. Pode acontecer isso, pode. E o legislador, atento a essa realidade, instituiu então a chamada multa protelatória. Multa protelatória. Isto é, se o recurso tiver intuito protelatório, se o recurso tiver por objetivo apenas tumultuar o processo, o órgão julgador poderá aplicar uma multa. Esta multa pode ocorrer logo na primeira interposição do primeiro recurso. Não precisa guardar o segundo ou terceiro. Logo no primeiro, ele já pode aplicar a multa protelatória. Qual o valor dessa multa? 1%. 1% sobre o valor da causa. Devido a quem? A parte contrária. Devido à parte contrária. Agora, presta atenção. Muito cuidado. Se a parte reiterar esses embargos, protelatórios, vamos dizer assim, reiterar, o juiz vai fazer o quê? Ele vai elevar esta multa que era de 1% até 10%. Ele aumenta a multa de 1% a 10%, até 10%. Quer saber mais? Presta atenção. No caso de reiteração, esta multa passa a ser pressuposto de admissibilidade dos demais recursos. Isto é, para interpor qualquer outro recurso, eu vou precisar recolher essa multa de 10%. Se a parte não recolher esta multa, o outro recurso não será recebido. Mas cuidado, só no caso de reiteração. Se a multa for de 1%,
não há que se falar em pressuposto de admissibilidade. Mas no caso de reiteração, sim. Tá? Sim. Mena, com relação à aplicação dessa multa protelatória, cabe um recurso? Cabe. Cabe agravo. Sem dúvida alguma, cabe recurso de agravo. E no caso, o agravo de instrumento. Cabe perfeitamente esse recurso de agravo de instrumento. Ok? Então, em pouquíssimas palavras, mas o suficiente, pelo menos por hora, não é? Falamos de embargos de declaração. Agora, embargos infringentes. Embargos infringentes. Nesses anos todos, não é? Que eu me dedico à área jurídica, é um dos recursos que mais me preocupa em termos de provas. Em termos de provas. E vou dizer por quê. Nós saímos da faculdade, ou na faculdade, nós estudamos embargos infringentes e fica um ponto apenas na nossa memória. Voto vencido. É o que a gente acaba lembrando dos embargos infringentes. Voto vencido. Aí a gente pensa assim, eu já sei que é o tal do recurso que tem voto vencido, não preciso me preocupar com ele. Este é o engano. É aí que você acaba se atrapalhando numa prova. Então, não quero que isso ocorra com você. Aliás, não vai acontecer com você. Né? É um prêmio a você que está assistindo aqui o nosso programa. Por quê? Você vai entender o cabimento dos embargos infringentes. Esse recurso embargos infringentes, não é? Ele é cabível dentro do recurso de apelação ou dentro de uma ação rescisória. Para que ele seja cabível dentro de um recurso de apelação, o que eu preciso? Presta atenção. Na verdade, esse recurso em embargos infringentes passa a ser uma extensão desse recurso de apelação. Uma extensão desse recurso de apelação. Tá? O que eu preciso? Primeiro, de uma sentença de mérito. Só cabe embargos infringentes quando a sentença monocrática for uma sentença de mérito. Se não for de mérito, se for sem resolução de mérito, já não cabe. Segundo, se for necessário que a parte tenha interposto um recurso de apelação. Então, sentença de mérito, recurso de apelação. Quer mais? Muito bem. Eu preciso ainda que o tribunal, ao julgar o recurso de apelação, tenha dado provimento ao recurso. Se o tribunal negou o provimento, não cabe embargos infringentes. Você entendeu? Provimento. Acolheu o recurso de apelação. Mas não basta o provimento. E agora vem o ponto que você se lembra sempre. Eu preciso do voto, completa comigo, vencido. Voto vencido. Então vamos recapitular os 4 requisitos. Primeiro, sentença de mérito. Segundo, apelação. Terceiro, que o tribunal tenha dado provimento a esse recurso de apelação. Quarto, voto vencido. Então são 4 aí os requisitos para o cabimento desses embargos infringentes. Tá? Tudo bem. Quem julga os embargos infringentes? O próprio tribunal que julgou o recurso de apelação. Na verdade, a própria Câmara que julgou o recurso de apelação. Mena, me explica isso porque eu nunca entendi. É fácil. Quando você interpõe o recurso de apelação, ela é distribuída a uma Câmara. E, em regra, essa Câmara é composta por 5 membros. Destes 5, 3 julgam recurso de apelação. 3 julgam recurso de apelação. Portanto, eu tenho quantos votos na apelação? 3. Preenchidos esses requisitos dos embargos infringentes, não é? Os 5 membros dessa Câmara irão apreciá-lo. Lembra? 3 julgaram a apelação, aí eu tenho 5, toda a Câmara julgando os embargos infringentes. Ou seja, no fundo, o que eu pretendo com esses embargos infringentes é que aqueles 2 julgadores que não participaram do julgamento da apelação profiram os seus votos. E que esses votos sejam direcionados a favor de quem? Do voto vencido. Não teve um voto vencido? Teve, lembra? Eu quero que esses 2 que não participaram do julgamento, tem 2 aqui, olha aqui o que vai acontecer, 2 mais 1, 3. E eu vou ficar com 3 votos, não é? Nos embargos infringentes. E a parte contrária? Com 2.
Então, qual é o objetivo dos embargos infringentes?